quase aconteceu, que os caras captaram ataques russos de mísseis nucleares que nunca foram disparados, e quase que os Estados Unidos devolve esse ataque, que é um ataque falso. Imagina, ia começar uma guerra por um erro de computador, né? Não, loucura. Você tava falando, né, que não adianta ter o sistema mais protegido se o cara faz uma barbeiragem dessa, né? Eu me lembrei do o filme Jogador Número 1, o vilão, né, que era o... Esqueci o nome do cara lá, que é esqueci o nome dele, acho que é Sorrento, né? Ele tá numa sala fazendo uma reunião, aí a imagem da futebol aí, que é a maleta com os códigos nucleares, né? O fim do mundo tá dentro dessa maleta aí, a decisão se o mundo sobrevive ou não tá contida nessa maleta. Exato. E esse filme, Vilela, que você citou, é aquele filme que o Idris Elba faz o papel do presidente americano, é esse? Qual? Você citou um filme. Não, o filme é antigão. É com carinha Curtindo a Vida Doidado. Ele que consegue impedir a guerra nuclear. Ah, maneiro. Matthew Broderick, né? Matthew Broderick. Se não me engano. Não, é porque eu lembrei do filme recente, que é uma simulação, como se os Estados Unidos estivessem sendo atacados pela Coreia do Norte. E aí eles vão tentando... Cara, esse filme... eu sempre esqueço o nome desse. Contagem? Casa Dinamite. Casa Dinamite. Casa Dinamite. O Homer tem que ajudar a gente aí, né, Homer? Pô. Dá uma moral aí, Homer. Cadê você, Homer? Acha o nome do filme pra gente aí. Vou por aqui, vou colocar aí no filme. Tá bom. Cara, mas acho que é Casa Dinamite. Esse filme, cara, é tão tenso que eu fiquei com dor no pescoço por causa desse filme, cara. E eu não assisti pensando assim, caramba, estou tenso. Eu fui assistindo e falei, legal. Aí eu terminei e falei, caraca, porque vai chegando, né? Você vai chegando. O ataque, ele quando sai o míssil, você não sabe muito bem onde ele vai cair. E eles vão reduzindo essa área, né? Esse range, né? De onde pode cair. E chega um ponto que fala, vai cair em Chicago. Porque até então ele pode cair em vários lugares. Aí quanto mais ele chega perto dos Estados Unidos, ele vai reduzindo aonde ele pode cair. E aí Casa Dinamite. Aí os caras veem que vai cair em Chicago. E aí os caras estão no desespero. O que faz? Evacuar a cidade? Dá tempo? Não dá tempo? E os caras tentam fazer aquele ataque para destruir o míssil no ar. Que os caras falam que é como acertar uma agulha no palheiro, né, cara? Cara, não, é muito interessante. Eu não tinha essa percepção, porque no filme, eu não sei se é no filme ou é no livro Guerra Nuclear, que é da Anne Jacobsen, que foi lançado no Brasil, acho que no início desse ano. Eu tinha acabado de comprar o livro em inglês, aí lançou em português. Falei, puxa, vou ter que comprar tem os dois, né, o inglês e o português. Eu não sei se é no livro ou se é nesse filme, parece que o filme foi inspirado no livro. O míssil balístico intercontinental, depois eu pedi até o Homer me ajudar aí, parece que ele viaja numa velocidade tipo 10 vezes uma bala de um revólver. Aí você fala, peraí, meu irmão, um míssil que é do tamanho de um prédio, ele tá viajando a 10 vezes a velocidade de uma bala? Então como é que eu vou interceptar um negócio desse? Eu não tinha essa noção. É o exemplo que o cara lá dá no filme. No filme, Ele fala, sabe o que é? É como se alguém atirasse e você tem que, com outro revólver, atirar e a sua bala, acertar naquela bala e desviar aquela bala. Ou seja, qual é a chance, cara? Cara, é muito louco, né? Ele falou que é menos de 30%, cara. Era uma chance muito baixa de acertar. E o cara de defesa fala, eu não sabia disso, cara. Tá isso agora? Ele falou, não, tá tudo no relatório. Fala, mas eu não leio essas coisas, você tem que me falar. Pô, o negócio é 10 mil páginas lá, o cara vai parar pra ler, né? Não, isso é muito louco. Eu fiquei imaginando um míssil balístico daquele tamanho viajando mais rápido que uma bala. É muito louco isso, E aí você lança outro míssil balístico pra tentar interceptar pra bater nele. Numa trajetória de parábola, sei lá, né? Que eles fazem. Eles devem fazer. Eles vão pra fora da atmosfera. Eles vão pro espaço, né? Chegam vai pra atmosfera e caem. E volta. É absurdo. É louco. Isso é uma tecnologia muito louca. É super louco. Mas voltando àquele detalhe que você tava falando que não adianta você ter uma cibersegurança melhor do mundo e o cara fazer uma barbeiragem, né? No filme Jogador Número 1 acontece isso, porque o garotinho lá, que é o Wade, né? Eu li o livro, eu não lembro direito. Cara, ele entra numa transmissão do vilão e ele consegue enxergar o cenário onde o vilão tá,
E ele tem uma cadeira super especial que ele usa para entrar no mundo virtual lá. E ele tem na lateral do assento, ele tem um papelzinho colado com a senha. O garoto conseguiu ler a senha. É. E a gente acha que isso é muito louco, mas não, isso existe no mundo real, né? Verdade. É o cara que coloca a senha aniversário do filho, o nascimento do filho, ou é uma relação com o cachorro quando morre. Cara, os caras conseguem descobrir, não tem jeito. Não tem São jeito. erros elementares, né? É. Então, Vilela, se tiver um humano por trás, vai ter chance de ter erro. Pode ter essa barbeiragem. E aí, o que aconteceu agora, voltando àquele negócio da Anthropic que eu tava falando, do Mythos, né? O governo americano, a Anthropic, o que ela fez? Ela pegou o Claude Mythos 5 e fez uma versão mais segura dele, que é o Fable 5. E eles lançaram o Fable 5, que é um negócio que tinha ali uma capacidade também gigantesca. Só que, se o cara chegar e começasse a fazer prompt, eu quero criar uma nova arma biológica, aí ele trava. Eu quero que você me ajude a criar uma bomba atômica, aí ele trava. Se você começasse a fazer prompts ali para o mal, ele travava. Então ele tinha um monte ali de limitações, né? O Fable 5. É uma versão ali com vários classificadores de segurança, né? Então, as questões pesquisadas, como eu estava falando, na área de cibersegurança, de biologia, de química e destilação de modelos, ele travava, né? Só que aí o que aconteceu? Alguns usuários começaram a encontrar jailbreaks para o Fable 5. Ou seja, eles pegaram essa versão mais segura e transformaram a versão segura na versão perigosa. E aí houve uma intervenção recorde do governo americano 3 dias após o lançamento do Fable 5. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos, eles primeiro pediram para eles resolverem esse jailbreak, né, esse hackeamento do programa. E aí o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, falou, não, isso aí não é nada demais. Aí os Estados Unidos falou, não é nada demais não, então tá proibido o sistema. Então o Departamento de Comércio dos Estados Unidos emitiu uma ordem de controle de exportação emergencial, dizendo que ninguém fora dos Estados Unidos poderia usar essa ferramenta, e eles alegaram que os caras conseguiram contornar as barreiras de segurança, fizeram um jailbreak que permitia esse modelo ser usado de forma super perigosa, inclusive em questões de cibersegurança. Vilela, isso acontece exatamente alguns dias antes de acontecer essa invasão da Defesa Civil no Brasil. É claro que vai ter gente que vai perguntar, será que algum malandro usou esse Fable 5 aí para invadir a Defesa Civil? Só que parece que nem precisou, né? Porque o cara tava usando um PC gamer, baixando jogo craqueado e baixando um monte de... baixando ali Word, né, Microsoft Office falso, pô. Então acho que nem precisou, né, Vilela? Pois é, cara, que história bizarra, se foi isso mesmo, se for confirmado, como que o cara conseguiu hackear, conseguiu invadir, cara, é muito absurdo. Mas ninguém, cara, não chegaram em ninguém então ainda, aí no Brasil. Cara, até esse momento, a última versão que eu vi, não sei se a galera aí o Homer, o pessoal pode me ajudar, eles estavam falando que a investigação está correndo em sigilo e eles estão suspeitando que pelo menos um adolescente teve participação nisso. E a gente vê um pouco algumas mensagens, né? Porque o cara mandou umas mensagens trolando, zoando, né? Bando de vacilão. Tô mudando as palavras aqui para não falar palavras de baixo calão. Mas é coisa que você vê que é de garotada mesmo, né? Nem sabia que ia ser fácil assim Homer, e tal. Fala comigo. Vê se você acha essas imagens foram disparadas não só de misantropia, mas de ataque alienígena, alguma coisa. Tem essas telas daí do que o pessoal recebeu também, né? Para mostrar as variações. Beleza. Então, assim, até onde eu sei, não acharam a pessoa, né? Mas também, como tá correndo em sigilo, e é um caso sério, uma vez que a gente tá tratando de lei de segurança nacional, lei antiterrorismo, porque o cara hackeou um sistema seríssimo de segurança nosso, né, da Defesa Civil, para gerar um caos, gerar um terror na sociedade. Então, lembrando aqui, pena de 12 a 30 anos. Então não é brincadeira não, negócio sério, né? Porque existe um pouco isso também, né, Vilela? Hoje em dia, a galera acha que internet, sistemas cibernéticos e tal,
É tudo um universo sem lei, sem regra, uma brincadeira generalizada, né? O cara xinga todo mundo. Desconectado da realidade, já deixou de ser entendido assim, né? A galera já entende que a internet é uma extensão da vida real, né, cara? Que o crime que você comete na internet não ele é igual a um crime que é cometido aqui na vida real, porque, cara, as pessoas estão lá, então um assédio, uma mentira, uma calúnia é a mesma coisa, cara. A mesma coisa não, pior, né? Porque você tem um alcance muito maior do que você contar uma mentira no seu ambiente de trabalho e contar uma mentira numa rede social com milhares ou milhões de seguidores, né? Para reverter isso aí, o dano é muito difícil, né? Para você calcular assim, vou entrar com uma ação de danos morais. Mas, cara, é difícil você comparar dano moral com uma mentira falada no ambiente de trabalho com algo disseminado para milhões de pessoas na internet, né? É bem diferente. Pois é. Aí, ó, uma das imagens, né? O cara botou o A como a letra 4, né? Misantropia, ele usou o 4 como a letra A, né? Só fazer Isso é muita coisa. Eu recebi uma mensagem dessa, foi igualzinho, cara. E tocou o alarme alto? Cara, foi muito alto. O celular, ele só fica, tipo, no silencioso. E tocou um alarme muito alto, parecia que tava caindo um míssil nuclear. Falei, caramba, que susto é esse, cara? Aí a minha mulher também, o celular dela também tocou, e era a mesma mensagem. Cara, lá em casa, eu tenho um celular que eu uso só pra fazer live, né? Esse celular das lives, eu vi depois de manhã que tava nele a mensagem, mas no meu não chegou. Teve gente que recebeu, né? Teve gente que não recebeu, não sei qual foi o critério. Minha filha recebeu, minha esposa não recebeu. Então, assim, quem recebeu disse que foi um barulho muito fora do normal, né? Foi um negócio... Ô, Romer, você achou outras imagens, Romer? Não, eu só tô... das pesquisas aqui que eu tô fazendo, eu só vi essa mensagem. Tô ainda fazendo uma pesquisa aqui. Se tiver mais, eu coloco na tela. Mas tem mais mensagens. Prints, aí, talvez, né? Prints e tal. Pois é. Fala aí, Vilela, fica à vontade. Não, eu ia pedir só esses prints e ver se também, Romer, se tem alguma pergunta, alguma questão em relação ao que já foi falado aqui. Tem muita gente citando, viu, o projeto Bluebeam. Tem alguma coisa a ver, você acha? O projeto Bluebeam vai ter mais a ver com uma falsa invasão alienígena que pode acontecer na quarta-feira no Jogo do Brasil, que o projeto Bluebeam é um projeto que trata de hologramas que podem ser usados para forjar uma invasão alienígena. Tá. Fala, Romer, tem alguma coisa aí? Tô ainda fazendo as pesquisas aqui, mas de pergunta, tem uma pergunta aqui do Vila Nova. Ele mandou o seguinte, ó: com o IA e a computação quântica, até que ponto a segurança cibernética resistirá se supercomputadores quebrarem milhões de possibilidades em segundos? Então, cara, eu entendo que esse negócio acho que é Q-Day, né, que eles chamam, que é o dia que a computação quântica vai conseguir superar qualquer criptografia. Cara, isso é um problema gigantesco, né? Porque como é que você vai ter conta bancária? Como é que você vai ter senha de rede social? É realmente um negócio hiper preocupante, né? Porque a computação quântica, Vilela, não sei se você já parou para pensar, para estudar isso, a galera, é porque quando você fala de sistema cibernético, você fala de bits, né? O bit é o 0 e 1, que é a maneira mais simples para você reduzir a simplicidade maior um sistema, né? Você reduz, por exemplo, um filme de 2 horas de duração a um monte de 0 e 1, né? Você reduz um livro inteiro ou todas as bibliotecas da humanidade a 0 e 1. Aí você tem aquela tabela ASCII, né? Que é a tabela de equivalências e tal. Então, através dos bits ali, né? Com uma sequência de 8 zerinhos e 1, você vai montando o byte, depois o kilobyte, megabyte, gigabyte, por aí vai. Então é assim que as informações são trocadas, reduzindo tudo, desde textos e imagens, a informações a zerinhos e uns. Agora, quando você tem a computação quântica, não é mais 0 e 1. Entra um pouco aquela ideia que você falou do gato de Schrödinger, né? Em vez de ser só 0 e 1, ele pode ser 0 ou 1 ao mesmo tempo. Então você consegue transportar ou computar uma quantidade de informação infinitamente maior do que você consegue com os bits normais, né? Esse bit quântico é chamado de qubits, né? É letra Q junto ao bit, né? Então quantic bit, são os qubits. Então, Vilela, isso dá uma capacidade de computação
que você consegue tentar, por exemplo, tentar invadir um sistema com uma cibersegurança de alto nível, você demoraria 100 anos. Você faz em 100 segundos. Então, assim, é um negócio extremamente louco. É um ponto ali de não volta, né? Um point of no return, que pouco se fala, mas não se tem ainda uma solução muito sólida para isso, né? Inclusive, tem uma coisa muito curiosa, Vilela, que... Vilela, você foi na Sagrada Família já? Lá em Barcelona? Chegou aí? Já. Então, ela acabou de ser completada agora, né? Fizeram uma torre nova lá. Eu tive lá recentemente, cara. Eu não sei se foi em abril, maio, né? Fui com a família lá, foi legal pra caramba. Porque eu tinha ido 20 anos atrás, né? E aí eu voltei agora, foi bem legal. E lá, eu não sei se você se lembra, tem um museu ali onde mostra os projetos, né, do Gaudí. E tem um projeto que ele fez que é de cabeça para baixo, né? Que são com pezinhos pendurados no teto. E aí as linhas vão montando a estrutura das torres da catedral. E aí ele bota um espelho, você vê aquilo que está de cabeça para baixo, você vê de cabeça para cima. Se você puder achar aí pra gente, Homer, essa estrutura aí da Sagrada Família é bem interessante. Mas por que eu estou citando isso? Porque pensando nessa estrutura que o Gaudí fez da Sagrada Família de cabeça para baixo, eu me lembrei do computador quântico, né? O computador quântico, ele é estranho porque ele fica pendurado também no teto, assim, ele vem para baixo, né? Em vez de você ter uma estrutura que é de baixo para cima, né? Você já viu essa imagem, Vilela, dos computadores quânticos pendurados? É famosa. O Sacani falou que aquilo é só a estrutura de resfriamento, né? Porque ele precisa trabalhar numa temperatura muito baixa. E que o computador mesmo não é aquilo lá é todo o sistema de esfriamento dele, né? De deixar ele trabalhar numa temperatura muito baixa. Sim. Que ele realmente não tem aquele formato. Mas ele pode achar, em computador quântico, ele vai achar essa imagem meio dourada, umas coisas penduradas, é meio famosa essa imagem. Sim. Então, o que é interessante é que algumas representações artísticas da Torre de Babel se assemelham muito a esse desenho do computador quântico. Nossa! E aí, o que a galera vai falar na piração? Que o computador quântico é semelhante ao projeto que Nimrod fez na época da Torre de Babel. Por quê? No capítulo 6 da Bíblia, que vai tratar dessa história, a Torre de Babel é construída e Deus decide interferir e interromper a construção, porque Deus fala na Bíblia: desçamos e confundamos a língua dos homens, porque se eles fizerem isso, não haverá nada impossível para eles. O Homer colocou aqui aquele negócio que eu falei da estrutura da Catedral da Sagrada Família, entendeu? Que ele pegou linhas com pezinhos e ele colocou do teto para cima, capitalizando em cima da força da gravidade, e aí ele coloca um espelho embaixo e aí você vê na posição certa, né? Então, é como se ele imaginou as torres da Sagrada Família como se fossem sendo atraídas para cima, atraídas para o céu, né? Atraídas para Deus. Assim como a força da gravidade atrai as coisas para baixo, as torres, né? São algumas torres ali, invertem isso, né? E realmente, galera, quem não teve essa oportunidade de visitar, obrigado aí, tá, pessoal? Se vocês puderem agora achar a imagem do computador quântico, talvez até já bota assim, se for possível, computador quântico Torre de Babel, porque tem algumas imagens que já botam um do lado do outro. Voltando aqui a essa ideia da computação quântica ser a nova Torre de Babel, porque quando Deus fala que se eles concluírem esse projeto não haverá nada impossível para eles, parece que as lendas que os caras contam é como se naquela época os caras já estivessem desenvolvendo algo semelhante ao que hoje a gente entende como computação quântica e inteligência artificial, que poderia achar a solução para todas as coisas e dar àquele que controla isso um poder quase divino de criar coisas e entender a estrutura última do universo, né? Como é que realmente a realidade física, a realidade quântica funciona para poder perverter o universo ou criar novos universos. O que você acha dessa ideia maluca aí, Vilela? Pô, cara, é assustador, no mínimo, né? No mínimo assustador. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje, em que a gente vai ter em meses. Cara, tem muita gente falando muita coisa e fica difícil saber o que é verdade, o que é especulação e o que estão fazendo. Olha lá a imagem famosa do computador quântico, tá vendo?
toda essa estrutura, parece uma torre invertida, né? Esse monte de fio. Muito louco, cara, muito louco. E fica difícil saber, então, o que é verdade e o que é especulação, né? Em que ponto a gente está também no computador quântico, para que ele está sendo usado, mas imagina essa singularidade já ter sido atingida e a gente não está sabendo e os efeitos já estão acontecendo e a gente nem está sabendo que tudo isso está sendo manipulado, né, cara? Eu gostaria de não viver nesse mundo ainda não, né? Surreal, né? Agora, o que eu vou associar aqui que você já até pontuou? A gente vai ter eleição no Brasil esse ano, né? Tá chegando aí dia 4 de outubro. E se os caras cismarem de usar essas maluquices aí para embaralhar as eleições? Você já imaginou que maluquice seria? Você perverter o sufrágio ali, o povo escolhendo seus líderes com esse nível de tecnologia insano que a gente está vendo? Isso é um problema que ficou ainda mais estranho e tal, aí conspiratório, mas está vindo de uma fonte ali que tem conhecimento de causa. A gente sabe que Elon Musk, dos 13 ou 14 filhos que ele tem, só um foi feito por vias normais, os outros foram todos fabricados por fertilização in vitro, naquilo que virou uma moda no Vale do Silício, que são os super bebês do Vale do Silício, em que os caras eles até têm relações com as mulheres e tal, e com os homens, mas eles não, os filhos que nascem são engenharias genéticas, né? Eles usam não apenas a fertilização in vitro, mas também até a barriga de aluguel, né? Que eles chamam de surrogates. Inclusive tem um filme, o nome do filme é exatamente isso, Surrogates, que eu acho que se eu não estou enganado, é o do Bruce Willis, é o Substitutos, não é? Substitutos, baseado numa história em quadrinhos. Filme sensacional também, pra galera poder assistir, e pra quem tá achando aqui, como Vilela sempre alerta, que isso aqui é um negócio... Os caras estão doentes, estão